Meu amigo e minha amiga, tem bastante gente preocupada aí o que vai acontecer a partir de abril, né? É exatamente isso, né? Essas prorrogações aí que estão sendo feitas, né? A cada 30 dias, que você antes, 15 dias antes de vencer o prazo do benefício, você pedir a prorrogação, mas ela só vale ali por aqueles 30 dias e você tem que ficar renovando sempre. Isso vai até abril. Inclusive, essa condição de concessão de benefícios aí sem perícia, né? Também, nós não temos uma resposta ainda confirmada, mas que vai até abril, nós sabemos que sim, porque isso foi uma atitude que foi tomada para diminuir a quantidade de fila, né, do pessoal que estava em espera aí de um benefício no INSS. Na minha opinião, né, tem muita gente aí preocupada, na minha opinião, quem está recebendo benefício sem perícia vai necessitar passar por perícia presencial, né? Foi aprovado também a teleperícia, né? Vai ser aquela perícia online. Eu, sinceramente, eu sou contra, né? Eu não acredito que essa perícia online ela vai dar o suporte necessário para o segurado, né? E muito menos que a perícia presencial, né? Porque o segurado se sente inseguro, se sente desprezado, né? Na presença do perito. Vocês imaginam quanto online como é que vai ser isso, né? Bom, mas caso você tenha sido convocado aí para uma revisão de benefício de incapacidade, pode ser incapacidade temporária, permanente, que é a aposentadoria por invalidez, você vai receber uma carta, tá? Ou vai ser convocado por edital, tá? É necessário você entrar em contato com o INSS, caso você receba alguma comunicação, no período de 30 dias, tá, pessoal? Porque senão o INSS cancela o seu pedido, ou então ele suspende seu benefício no caso, tá? A perícia é uma etapa fundamental para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, qualquer outro que esteja relacionado à capacidade de trabalho, é necessário, é importante você passar pela perícia. Outro fator crucial para você conseguir o benefício, que nós sempre batemos na mesma tecla, é em questão da documentação, tá? É necessário atestados, laudos, um CID da doença, informando qual é a espécie de incapacidade, se ela é total, permanente, parcial, o estado, né, de saúde, a situação que causou a doença ou o acidente, o trauma, tudo isso é importante, tá? É fundamental que o atestado ele estabeleça uma data, né, em que foi detectado, por exemplo, essa doença ou essa lesão e o agravamento, tá? Além disso, todo e qualquer documento deve complementar e evidenciar a doença. É importante apresentar na perícia médica tanto documentos atualizados, né, como exames, laudos, receituários, prontuários de internação, como os documentos antigos também, para mostrar o tempo que você já vem sofrendo com relação aí a esse problema de saúde que você está, tá? Nesse caso, você vai abrir um processo contra o INSS, né? Você está pedindo um benefício no INSS, isso é considerado um processo, mas é possível você, por exemplo, ter mais do que 2 processos? Sim, ter mais de 2 processos no INSS, mesmo que os benefícios sejam diferentes. Olha lá, é preciso muita atenção, tá? O INSS, ele não paga 2 benefícios ao mesmo tempo. Você pode estar aguardando, por exemplo, você pediu o auxílio doença devido a uma lesão por incapacidade temporária. E acontece um outro acidente, mas de uma forma, de um CID diferente. É possível você fazer esses 2 pedidos? É possível sim, é o que nós acabamos de falar nesse caso, né? Para ter direito à prorrogação, por exemplo, para você ficar afastado, você deve fazer o pedido no INSS, né, 15 dias depois que você, por exemplo, empregado, se machucou e está afastado da empresa, tá? Essa prorrogação automática foi o que eu falei no começo do vídeo. Ela não vai ficar assim direto, tá, pessoal? Nós estamos aguardando aí qualquer confirmação que tiver para deixar vocês sempre atualizados. É o nosso objetivo aqui no canal, tá? Se você está disposto a esperar um tempo maior, está infeliz com o INSS, não está conseguindo seus direitos, você pode recorrer à justiça. É uma opção viável, tá? Esse novo pedido, né, feito de uma forma de solicitação para o INSS, através do aplicativo, é possível agilizar o serviço sem você precisar comparecer na agência de maneira presencial. Eu sempre falo que antes do aplicativo Meu INSS, quando você precisava resolver algum problema no INSS, você chegava na agência
era lotado e às vezes tinha 2 funcionários para atender 100 pessoas. Você chegava lá 7, 8 horas da manhã, saía de lá 3, 4 horas da tarde e muitas vezes não conseguia resolver o seu problema, tá? O que acontece se você cancelar um requerimento no INSS? Por exemplo, um pedido. Em caso de desistência, o processo, né, de requerimento, ele vai ser arquivado, tá? E o segurado poderá aguardar a melhor data que convir, né, para entrar novamente com, por exemplo, um requerimento de aposentadoria, do benefício de auxílio-doença, tá? A imposição do prazo, né, causava, quando existia um prazo, causava prejuízos irreversíveis para esse segurado, porque ele não poderia fazer o novo pedido antes de um prazo determinado, aí tipo 2, 3, 6 meses. Quer dizer, o segurado ficava completamente abandonado, tá? Bom, por que o INSS nega benefício, né? Eles podem ter relação com documentação incompleta, reprovação na perícia, né? O perito pode achar que você está apto, que você não está incapaz. Erro na análise do próprio INSS, tá? Ou, por exemplo, o fato do segurado ele não ter direito ao pedido por não preencher os requisitos, né? Que é a qualidade de segurado e a carência. Nós sempre falamos isso, né? Com relação à qualidade de segurado e carência, é um absurdo isso, porque se você já está pagando o INSS, né? O regime geral de previdência, você tem direito a um benefício. Agora não, tem que ter carência. Existem exceções, né, pessoal? Para aquelas listas de doença, né? Que nós temos até vídeo aqui no canal que você não sabe. Procure aqui doenças graves, doenças que aposentam. Você vai ter bastante informação, tá? Esse conceito de doenças graves agora em 2024, ele refere-se, né, às condições médicas que asseguram benefício de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, mesmo quando o segurado não atende esses requisitos de carência. Essas doenças, elas são elencadas numa lista no Diário Oficial, tá? Incluem enfermidades que provocam incapacidade para o trabalho, e as incapacidades podem ser temporárias ou permanentes, exigindo uma assistência, né, de maneira urgente devido à gravidade. Por isso que existe essa lista. Eu já ouvi muita gente falar que não existe a lista. É mesmo? Procura saber antes de falar qualquer coisa, tá? A lista existe. Agora, sempre lembrando, não é porque você tem a doença da lista que você vai se aposentar, né? Não é assim que funciona. O que faz você, eu vou falar de acordo com que o INSS, com a visão do INSS, você tem uma doença, a tuberculose. Eu não sou médico para diagnosticar, eu chutei aqui, a tuberculose. Mas a tuberculose, ela não está, por exemplo, causando em você um fator de incapacidade. Você ainda consegue ir para o trabalho, voltar do trabalho, fazer os seus afazeres domésticos, você está tomando remédio, eu não sei como é que funciona, né? Não leve a mal, pessoal, eu não sou médico, estou dando como exemplo. E ela não está te incapacitando, ela está num grau leve ainda, né? Ela não está do médio para o grave. Isso, o perito do INSS, ele vai olhar, tá, você tem a tuberculose, mas você não está incapacitado. Então, ele vai negar o benefício alegando o quê? Ah, ele tem a doença, mas a doença não está incapacitando, né? Isso poderia ser qualquer uma, poderia ser a hanseníase, um transtorno psiquiátrico, o câncer, a paralisia. Eu não sou médico para diagnosticar essas doenças, eu estou dando como exemplo, tá? Eu já falei, muitas vezes uma gripe forte, aquelas, né, que você sente dor na junta, não consegue levantar da cama, tem que ficar no escuro, é uma dor de cabeça constante, é mais fácil a gripe, muitas vezes, dar direito a um benefício do que um câncer, que está no início, né? Que a pessoa está indo lá, fez uma quimioterapia, sei lá, é mais fácil o perito diagnosticar que aquela pessoa está com essa gripe grave aí, essa gripe terrível, ela está mais incapacitada do que alguém que tem uma doença. Então é assim a visão do INSS, tá, pessoal? Com relação a doenças, mais uma vez eu insisto, você tem dúvidas, procure aqui no canal que você vai encontrar, tá? E lá nós vamos dar um conteúdo para você específico com relação a tudo isso, tá? As condições específicas, tá, não listadas, existem outras doenças que também dão direito, e pode ser que não estejam nessa lista. Não adianta me perguntar, muitas vezes colocam aqui, né? A doença tal, e essa doença não está na lista. Eu tenho direito a benefício? Eu não sei, eu não conheço a doença, eu não sou médico. Eu acho até engraçado as pessoas fazerem uma pergunta dessa para mim, porque realmente... Agora, quando você tem uma condição que resulta numa enfermidade, que incapacita temporariamente, mas ficou com alguma sequela,
você tem direito a outro benefício, tá? Simultaneamente, dependendo das circunstâncias, a justiça pode interpretar que o desenvolvimento da enfermidade foi diretamente também causado pela empresa. Olha aí, ó. Portanto, ao ingressar com pedido de compensação, se você conseguir comprovar a negligência da empresa em relação a normas de segurança, em relação à carga horária, é possível obter indenização, pessoal. Olha que coisa. E com relação a esse benefício que deixou a sequela parcial, que não te impede de voltar a trabalhar, é o auxílio acidente, né? Você tem alta do auxílio doença e o perito, quando ele diagnosticou que você ficou com uma capacidade reduzida, é obrigado a te dar o auxílio acidente, mas os peritos não fazem isso. E muitas vezes você, por não conhecer a lei, por não saber uma informação como essa, aceita a alta e volta a trabalhar e deixa de receber esse auxílio, tá? O que é o auxílio doença acidentário, né? É o benefício concedido a segurados que sofreram acidentes de trabalho ou adquiriram doenças ocupacionais. Portanto, se você contraiu uma doença e suspeita que ocorreu por causa do ambiente de trabalho, de más condições de trabalho, você é obrigado a enfrentar e realizar funções, por exemplo, que não são as suas. É possível que seja considerado doença ocupacional. Nesse caso, a enfermidade ou incapacitar, você tem direito de se afastar, receber tratamento. Portanto, é necessário solicitar o auxílio doença acidentário. O auxílio doença previdenciário é aquele que é uma doença ou uma lesão de qualquer natureza, que não está relacionada ao trabalho. Para comprovar uma doença ocupacional, é necessário passar por perícia no INSS. Se aprovado, você vai receber o benefício diretamente do INSS. E ao retornar ao trabalho, você tem direito ainda a uma estabilidade de 12 meses, tá? As empresas, pessoal, eu já vou avisando, ela sabe da responsabilidade que tem. Então, o que a empresa faz? Ela diz, não, isso foi um acidente, uma doença que ele teve que não está relacionada ao trabalho. Então, você precisa de uma documentação para comprovar, né? Quando acontecer algo no seu trabalho, não volte para casa, peça a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. A empresa não pode mandar, por exemplo, você sofreu um acidente de trabalho, amanhã você vai no INSS e pede um benefício. Não, ela tem que comunicar que é um acidente de trabalho. Isso muda tudo, tá? Inclusive para um agravamento aí da sua situação e você poder acionar a justiça aí pedindo uma indenização, tá? Além de assegurar, por exemplo, essa estabilidade de 12 meses, a empresa não pode te jogar num quartinho lá no canto e deixar um ano lá atendendo o telefone, jogado num canto, desprezado. Não, você não pode passar. Isso também é danos morais, né? E a indenização, ela é um direito de quem sofreu o acidente de trabalho e ficou com uma lesão. Agora, você pode ficar recebendo o auxílio doença, como eu falei, se recuperar, mas se ficou com a sequela, vai receber o auxílio acidente. Agora, se ficou uma lesão que você não tem condições mais de exercer a sua atividade nenhuma outra, isso comprovado, você vai aposentar por invalidez. E nesses casos que eu falei, comprovada aí por exemplo, a falta de equipamento de segurança, o aumento da carga horária desse funcionário sem ele ter condições, você pode entrar com pedido de indenização contra a empresa, tá? Bom, ao pleitear a indenização, é necessário que você entre com uma ação contra a empresa onde ocorreu o acidente de trabalho ou contra o INSS. Caso o benefício tenha sido negado, ou o valor da indenização seja insuficiente para cobrir os danos sofridos, tá? Durante o processo judicial, serão apresentadas evidências que comprovem a relação entre o acidente de trabalho e a doença ocupacional e os prejuízos que esse segurado sofreu. Essas evidências podem incluir laudos médicos, exames médicos, relatórios de acidente de trabalho, entre outros documentos que demonstrem a responsabilidade da empresa ou do INSS. Quais são os tipos de indenização que podem ser concedidas por doença de trabalho, tá? Existem alguns tipos. A indenização ela pode ser considerada levando em conta dois fatores, né? O grau da incapacidade e o tempo de afastamento e os danos físicos e emocionais sofridos, tá? É importante salientar que cada caso é único, tá? O valor da indenização não é igual, ele pode variar
de acordo com as circunstâncias e a situação. Além disso, é válido destacar que a indenização ela não é cumulativa com o auxílio doença acidentário. Nesse caso, é o benefício indenizatório, o auxílio acidente. Tá? Você pode receber o auxílio acidente e o auxílio doença, desde que não seja pelo mesmo motivo e pelo mesmo CID. Tá? Se você já retorna para sua empresa, recebe o auxílio acidente, acontece um outro tipo de acidente com você, nada a ver, né, com aquele primeiro que gerou o auxílio acidente, você tem direito a receber o auxílio doença junto com o auxílio acidente. O que não pode é pelo mesmo motivo, tá? Bom, a perda da renda, né? Quando você sofre, por exemplo, aí um acidente, fica afastado e não recebe, isso causa prejuízos. Isso é um dano moral e você tem direito aí à indenização. Por quê? Você teve prejuízos emocionais, psicológicos, né, decorrentes dessa doença ocupacional. A indenização por danos morais tem esse objetivo de aliviar, de amenizar e trazer responsabilidade para a empresa para que isso não aconteça mais, né, pessoal? Porque senão vira festa, né? Só dói quando mexe no bolso, né? A gente sabe disso, né? Muitas vezes a palavra, o carinho, né, a demonstração não resolve. Quando mexe no bolso, aí resolve. Então, é por essas e outras que vale muito a pena você sempre assistir nossos conteúdos para você estar bem informado e você saber exigir os seus direitos, é o que a gente sempre fala. A falta de conhecimento faz com que você até perca dinheiro, porque é o que eu falei, o perito ele pode te dar alta no auxílio doença e não lhe conceder o auxílio acidente. Por quê? Porque você desconhece e você deixou de receber um benefício indenizatório que vai cessar somente quando você aposentar ou falecer. Junta isso de dinheiro para você ver quanto dá. Por quê? Porque você não tem conhecimento. E o perito do INSS, ele não vai falar, ó, você tem direito. Negativo. Ninguém vai falar nada. Se você não tiver conhecimento, você dança para falar o português bem claro, tá bom? Meu amigo e minha amiga estão chegando aqui a primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado da maneira que a gente traz o conteúdo, tenha tirado dúvidas, esclarecido, trazido conhecimento importante. Aproveite, né? Dá um like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado, né? Com informações atualizadas, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui, eu não canso de agradecer. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sempre você, sua família, sua casa, com paz, prosperidade, com tudo de bom, tá? O que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu vou deixando um forte abraço e até os próximos vídeos.